Balneário Camboriú ainda está sem radares de controle de velocidade. Uma nova licitação deve ser aberta para que os equipamentos voltem a funcionar, mas enquanto isso não acontece, existe uma polêmica sobre a velocidade que é permitida ou não ali no município. A questão de constitucionalidade é que uma lei municipal determina que o limite deve ser de 50 km por hora, mas há equipamentos com velocidade menor do que isso. Resultado, muitas pessoas que foram multadas estão recorrendo e tendo a infração anulada. Nós vamos entender essa questão na reportagem. Balneário Camboriú não tem mais radares há pelo menos um mês. Todos foram removidos. A prefeitura está abrindo licitação para que uma nova empresa forneça os equipamentos e administre o serviço. Serão 32 dispositivos eletrônicos, 9 a mais do que existiam antes, que vão ser instalados na cidade daqui a mais ou menos 4 meses, segundo as expectativas da Secretaria de Segurança. O investimento será de 4 milhões de reais. Mas antes disso, a Prefeitura de Balneário Camboriú vai tentar revogar uma lei municipal que vem gerando polêmica. A Lei Ordinária 4.174, de 2018, que foi sancionada pelo atual prefeito em 13 de setembro daquele ano. Na época, a maioria dos vereadores aprovou a lei, que determina que, para fins de padronização, a velocidade única, aferida por todos os controladores de velocidade instalados em operação em Balneário Camboriú, será de 50 km por hora. Após um estudo técnico, se demonstrou que um acidente, um atropelamento, por exemplo, a 50 km por hora, triplica a possibilidade, o risco de morte da pessoa atropelada se esse carro tivesse, por exemplo, a 40 km por hora. Com base nisso e também no fato de que a Constituição Federal estabelece que incumbe ao Estado regular esse tipo de velocidade na cidade, a gente vai pedir a revogação da lei. A lei municipal que hoje vale em Balneário Camboriú é bem clara. Onde tem radar, a velocidade da via tem que ser exatamente de 50 km por hora, nem menor nem maior. Aí que vem a polêmica e a briga da prefeitura para tentar reverter a situação. A única exceção a essa regra estipulada pela lei é em frente a escolas, creches, unidades de saúde, hospitais e também igrejas. Ali, se houver qualquer tipo de radar, a velocidade da via não precisa ser de 50 km por hora. Pode ser aquela estipulada pelo município. Este vereador foi um dos que aprovou a lei na época. Ele diz que mesmo depois da lei ser aprovada, a prefeitura manteve radares em locais onde a via não tinha 50 km por hora, e sim 40 km por hora. Segundo ele, muitos motoristas foram multados. E ao saber que a lei municipal existia, agora estão recorrendo e conseguindo anular a infração por excesso de velocidade. Nós podemos aqui pegar alguns exemplos, como é o caso lá da Avenida Normando Tedesco, próximo do skate park. Nós temos ali a região da 3.600, que nós tínhamos também uma sinaleira eletrônica ali, que não se encaixava dentro da exceção da lei, que é hospital, escola, e lá estava 40 km por hora. O que nós queremos trazer com essa situação específica é uma regra clara, onde todo munícipe que esteja dirigindo, ou turista que esteja dirigindo em Balneário Camboriú, saiba que quando for aferida a velocidade que ele está andando, será em uma determinada velocidade apenas. No caso da nossa lei, 50 km por hora. Motoristas que foram multados em Balneário Camboriú por radares em pontos onde a velocidade não era 50 km por hora e sim 40 km por hora, podem recorrer. Na cidade, devem procurar o FUNTRAN, que avalia os recursos de infração. O pedido para revogar a lei municipal ainda não foi enviado para a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O FUNTRAN fica na Avenida Santa Catarina, no bairro dos Estados, em Balneário Camboriú, no número 701. Agora, a pergunta que eu faço sobre esse caso em Balneário Camboriú é como isso passa no jurídico da Câmara de Vereadores, que tem pessoas capacitadas e que tem um entendimento jurídico para entender se uma lei é ou não constitucional, ou se não se tem o conhecimento jurídico na questão do trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro. Pelo menos o FUNTRAN tem lá a Karine Winter, especialista em trânsito, com tanto conhecimento, deveria ser consultada, pelo menos uma consulta, até por telefone, para saber se pode ou se não pode. Agora, para recorrer de uma multa, sabe-se muito
muito bem que tem um prazo específico. E se hoje o cidadão de Balneário Camboriú que foi multado fica sabendo, será que ele vai conseguir reaver esses valores que acabou perdendo por causa de uma infração que cometeu e que é inconstitucional? Inclusive, sobre a questão dos radares em Balneário Camboriú, o trânsito é tão intenso em determinados momentos do dia que não é nem mais necessário. Mas o Fundo Municipal de Trânsito está fazendo uma avaliação para determinar a necessidade de mais ou menos nas ruas da cidade. Uma cidade turística tem uma frota de quase 90 mil veículos para uma população de 130 mil habitantes. Nos fins de semana, para quem mora lá sabe muito bem, chega a triplicar nos fins de semana e muito mais do que essa quantidade de porcentagem durante a temporada de verão, né? Mas o erro foi aí na avaliação. Se algum vereador fez a indicação, como no caso do Leonardo Piruca, isso deveria ter sido avaliado tecnicamente, não politicamente, porque agora o trabalho vai ficar a cargo da população, ou melhor, também do município, que vai ter que atender mais uma demanda lá no Funtran para atender a população que se sentiu, de certa forma, lesada por passar a 40, a 50 por hora, quando, na verdade, a determinação estabelecida no governo federal dava a ele esse direito. Complicado, hein? Deve ser muito melhor observado isso na Câmara em Balneário Camboriú.